Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Espero ver vocês hoje à noite no nosso encontro semanal no Zoom. E o tema que nós vamos tratar hoje é meio que uma continuação da minha aula anterior, quando eu falei sobre os inimigos desencarnados, e também uma continuação do tema que a Carol tratou na aula anterior, a minha anterior, que falava de pagar o mal com o bem. Tá? Nós ainda estamos no capítulo 12 do Evangelho, amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos tratar da última instrução dos Espíritos, baseada nessa frase, né, nessa orientação de Jesus Cristo, no sentido de que se alguém nos bater na face direita, a gente deve apresentar também a outra face. Tá? Bom, para que a gente consiga entender bem a extensão desse oferecer a outra face, é importante a gente entender o contexto em que isso foi dito. Né? Então, vendo um pouco da história, a noção primitiva de justiça, a gente fala isso, alguma coisa, quando o ser humano deixou de ser nômade, talvez até enquanto ele fosse nômade isso existisse, né? Mas os registros acabam sendo um pouco mais recentes, mas a justiça primitiva havia alguém que era o líder e que decidia arbitrariamente qual era a pena a ser aplicada a alguém que cometesse algum ilícito, alguém que contrariasse as regras daquele grupo social. Essas regras podiam ser regras que eram transmitidas de boca em boca ou podiam ser regras decididas pelo chefe do bando, que muitas vezes tinha poder absoluto. A gente vê que isso, inclusive, foi evoluindo e, de fato, o poder absoluto dos chefes, dos monarcas, acabou se prolongando no tempo até final da Idade Média. Hoje ainda nós temos monarquias absolutas, mas hoje em dia nós temos alguma lei que orienta a ação dessas pessoas, pelo menos supostamente nós temos, mas antigamente não. Era uma tradição oral e o monarca tinha o poder de decidir qual pena ele aplicaria ao monarca, ou chefe, né, a quem cometesse um ilícito. Então, o que se via na justiça primitiva era uma absoluta desproporção entre o ilícito e a punição. Então, você tinha alguém que, eventualmente, com fome, furtasse um pouco de comida e fosse punido com a morte. Tá? Poderia. Ou, eventualmente, até um crime mais grave, mas dependendo de quem cometesse, então a punição seria uma simples advertência verbal. Tá? Mas o que a gente via é que, normalmente, o ilícito era punido com algo muito mais severo e desproporcional do que se esperaria. Então veio um desses monarcas, o Hammurabi, na Babilônia, acabou baixando um código. Esse código está aí no slide, né? Essa peça do Código de Hammurabi está no museu, e o artigo 1º do Código de Hammurabi diz que se um cidadão mata um outro cidadão, ele deve ser morto. Né? E a gente vai vendo nos artigos seguintes desse código, nos itens seguintes, que o Hammurabi procura estabelecer uma relação de proporção entre o ilícito cometido pelo cidadão, e havia classes de cidadãos lá, tinha cidadãos mais ou menos graduados, então dependesse de quem estivesse cometendo, a consequência seria uma ou outra, né, do autor e da vítima, mas, e isso é algo notável, Hammurabi criou uma relação de proporção entre delito e pena, coisa que até então não existia. Né? Então, hoje nós olhamos o olho por olho, dente por dente, que é vamos dizer assim, uma consequência desse vamos dizer assim, desse raciocínio de que deve haver proporção entre delito e pena, e vemos isso muitas vezes de maneira negativa, né? Isso é dito em tom pejorativo, porque, segundo o nosso código, pelo menos teórico-moral, a gente não deve
levar isso a ferro e fogo. Esse não deve ser o nosso código de conduta. Mas para a época, isso é importante a gente ter em mente, né? Isso foi inovador e era a noção de justiça que as pessoas tinham. E era isso que vigorava ali no Oriente Médio, quando Jesus Cristo veio e trouxe um novo padrão de conduta, como sendo o padrão de conduta adequado que deveria ser seguido pelos seres humanos, né? Pelos judeus à época. E aí, então, ele acaba falando da lei do amor, né? Segundo em todos os seus aspectos, com todos os seus matizes, né? Segundo o qual a gente deve amar o próximo, fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito em relação a nós. E um dos matizes disso está exatamente nessa frase que foi dita por ele, segundo a qual, se alguém vos bater na face direita, você deve oferecer à esquerda. Ou seja, ele diz um não, fala não, o olho por olho, dente por dente não funciona. Tá? Vocês devem se comportar de uma maneira diferente. E mais ainda, né? A coisa não é só agressão, ele continua, e isso é dito também, né? Que aquele que vos pedir, você deve dar, né? E você não deve repelir quem te toma emprestado. Se alguém te pedir a capa, você deve entregar o manto. Quer dizer, você deve fazer pelo próximo algo, fazer o bem ao próximo, né? Mesmo sem motivo, né? Não deve haver uma relação necessária de proporção entre o que o próximo te dá e o que você faz por ele, né? Bom, aqui o que nós temos é que nós voltamos então ao tema do orgulho, né? Porque quando nós somos agredidos na face direita, o nosso ímpeto é reagir, né? E isso, segundo o que está dito no Evangelho, é uma decorrência desse código de honra que nós temos aqui hoje como bom e válido, e que é usado para pautar a relação entre as pessoas, mas que, no entender dos espíritos, e com toda razão, ele é absurdo, né? Porque ele deriva do orgulho. Tá? Então, na hora que a gente recebe o golpe na face direita, quando a gente simplesmente devolve, né, isso não está sendo feito por outro motivo, senão por orgulho, né? E o orgulho associado ao seu amigo inseparável, que é o egoísmo, talvez um derive do outro, a gente até vai falar um pouquinho mais disso, ele é considerado por todo o Evangelho, por toda a codificação, como eles, na verdade, orgulho e egoísmo, como as fontes de todos os problemas e de todo o sofrimento dos seres humanos, né? A gente pode olhar no Evangelho, por exemplo, no capítulo 7, os Espíritos dizem que o orgulho é a fonte de todos os nossos males. No capítulo 9, eles dizem que se a gente for analisar a origem da ira e da cólera, a gente vai ver que por trás disso tem um orgulho ferido, né? No capítulo 15 do Evangelho, os Espíritos dizem que o orgulho é o caminho da perdição, né? E se a gente for olhar no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, a gente vai ver que os Espíritos dizem que o orgulho é o maior obstáculo ao progresso, enfatizando aquilo que nós já vínhamos conversando antes, no sentido de que o nosso objetivo aqui é engolir o orgulho, né? É para isso que a gente veio aqui para esse planeta, né? E o que a gente vê, e eu já disse isso inclusive na nossa última conversa, que hoje muitas pessoas falam: Jesus é tudo para mim, né? Isso na teoria, mas se o filho chega em casa com uma reclamação da diretora porque o filho tomou um empurrão e resolveu rebater o empurrão, o que o pai vai fazer? Vai dar toda a razão para o filho
e vai lá na escola dizer, é muito justo, meu filho tomou um empurrão, né? É muito justo que ele dê o empurrão de volta. Ou seja, a pessoa prega uma coisa, né? Prega que a gente deve oferecer outra face, fala Jesus é tudo para mim, ele é meu guia, mas no final das contas defende e defende com unhas e dentes o contrário, o olho por olho, dente por dente. Né? Não ensina, não diz ao filho que, olha filho, se ele te empurrar, é óbvio, né? Você não vai apanhar. E não é nem essa a expressão do oferecer, não é nem esse o significado do oferecer a outra face. Né? Você não vai apanhar de graça, você vai se defender. Agora, você não deve reagir. Não é isso que é ensinado em casa. Eu duvido se 1% das famílias fizer isso, mas dessas famílias que falam Jesus é tudo para mim. Né? Então, está exatamente nesse divórcio que existe entre o que as pessoas dizem acreditar e o que elas pregam, a origem do sofrimento. Né? Essa ambivalência, a pessoa vive determinada realidade, prega determinados valores e prega determinados valores por um lado, mas por outro lado vive uma realidade totalmente diferente daquilo que prega. Né? Então, bom, gente, fato e isso é abordado também na codificação quando a gente fala em orgulho, e isso é muito importante a gente entender para conseguir captar qual é o espectro, vamos dizer, desse oferecer outra face, né? Qual é o real sentido disso, né? Que tanto o egoísmo quanto o orgulho são sentimentos primitivos e eles derivam do instinto da conservação da espécie. Né? Esse instinto de conservação da espécie que fez com que nós, como biologicamente falando, como espécie, tenhamos chegado até aqui, ele impede que eu chegue e ofereça o meu pescoço para o algoz, falando, não, pode cortar aí. Né? Não é nem esse o objetivo da frase. Tá? Quando a gente fala em conservação da espécie, a gente fala em proteger a vida, né? Garantir minha sobrevivência, perpetuar a espécie me reproduzindo. Né? Então, dá para imaginar que numa sociedade primitiva, em que o grande esforço das pessoas era para sobreviver, ponto, né? Para não ser comido, para não ser morto, para enfim, não perder a vida, né? Se formasse uma cultura sobre esses valores, né? Os valores que circundam a conservação da espécie. E aí começa o egoísmo, né? Eu quero me garantir, eu quero me cercar dos víveres necessários para eu manter a minha... para eu me manter, para eu manter minha família, para eu conseguir perpetuar a espécie. E em cima desse egoísmo, então, e como reforço a isso, vem então a cultura do orgulho. Né? E nessa cultura do orgulho é que vem a reação a uma ofensa com outra ofensa. Tá? E isso é muito presente na nossa sociedade até hoje. Tá? E não só em questões, vamos dizer assim, simples, prosaicas, como essa do filho, né? Que chega da escola com uma advertência porque bateu no outro colega depois de ter tomado, ter sofrido uma agressão dele, aí o pai vai lá defender e dizer que está certo. Né? Mas eu me lembro que em 2006 chegou às minhas mãos, eu não li o livro, né? Não li o livro inteiro, eu li alguns pedaços, mas um livro de ninguém menos que o presidente da maior potência do mundo, o Donald Trump, né? A maior potência dos Estados Unidos, em que ele dizia muito antes de ser político que se alguém kick your ass, né? Se alguém te dá um chute no traseiro, você deve dar 2 para a pessoa aprender que ela não deve mexer com você. Né? Então, assim, o presidente dos Estados Unidos, a pessoa que representa a maior potência do mundo, adota isso como filosofia de vida. Né? E não é nem se alguém te ofende, você deve retribuir a ofensa no mesmo nível. Não, se alguém te ofende, você deve retribuir o dobro, né? Para que a pessoa não volte a te ofender de novo. Né? Bom,
gente. Então, assim, aí você vai me perguntar, puxa vida, Leonardo, mas eu vejo alguns problemas práticos, vamos dizer assim, né, na hora de operacionalizar esse oferecer a outra face. Porque como é que fica, por exemplo, um policial, né? Chega lá o ladrão, está cometendo um crime, o policial precisa agir na forma da lei, cumprir a lei, reprimir a ação ilícita. Então ele não vai fazer isso porque ele deve oferecer a outra face, né? E a vítima, né? Se alguém está sendo vítima de uma agressão injusta na rua, por exemplo, eu não vou, óbvio, recomenda-se que não haja reação, mas aí não por uma questão cristã, mas sim para a própria segurança da vítima. Mas assim, e se eu sou, por exemplo, vítima de um estelionato, eu não devo procurar autoridade policial, não devo entrar com uma ação contra alguém que me prejudicou, né? Não devo me defender de uma pendenga judicial quando eu estou sendo injustamente acusado de alguma coisa, ou quando de fato a interpretação de um contrato é duvidosa e as partes levam essa questão para que um juiz arbitre, decida qual é a interpretação correta do contrato à luz do direito, por exemplo. Aí falo eu como advogado, né? E a história da criança levada, né? Eu como pai, por ter que oferecer outra face, se a criança me desacata, ou às vezes até vamos dizer assim, tem crianças que hoje são super agressivas com os pais, né? A gente tem visto essa consequência triste dessa relação conturbada que existe em família hoje. O pai não vai reagir, não batendo na criança, mas não vai adverti-la, não vai adotar as medidas punitivas que são adequadas para que a criança entenda quais são os limites, porque eu devo oferecer outra face, né? Me parece que não é esse o objetivo, e isso os espíritos explicam, dessa frase de Jesus Cristo, né? Nós estamos falando aqui, sim, do princípio da não vingança. Tá? É óbvio que dizer não e repreender e reagir a uma agressão de maneira adequada, ou dizer não a alguém que te pede alguma coisa, muitas vezes é uma prova de amor. Então, simplesmente dar a quem te pede emprestado, ou se alguém te pedir 10 reais, você dá 20, isso não necessariamente é uma prova de amor, dependendo do contexto. Então, as coisas precisam ser analisadas dentro de um contexto, né? Mas o que Jesus quis pregar é a não vingança, né? Se eu sou agredido injustamente por alguém, né, quando eu vou responder a essa agressão, vamos imaginar com uma ação judicial, se alguém me causa algum prejuízo, eu preciso entender exatamente o que está me mobilizando a fazer isso. Será que é o orgulho? Será que tem um orgulho ferido aí atrás? Porque se tiver, essa não é uma boa ação. Não é algo que vai me trazer nenhuma compensação. Não é algo que está contribuindo para que eu, como espírito, progrida, né? Se eu estiver agindo com base no orgulho, isso de fato não é algo que é compatível com oferecer a outra face. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu não deva reagir, mais uma vez, né? Essa reação ela precisa ser proporcional, ela pode ser uma reação para recompor, por exemplo, um status anterior, patrimônio, alguém bateu no meu carro e a pessoa, sem nenhuma explicação, não quer pagar, né? Eu tenho todo o direito, isso não é questão de vingança, isso é questão de que eu não estou fazendo isso por vingança, eu estou fazendo isso para ter aquilo que é meu, vamos dizer assim, reposto, né? E eventualmente até para que essa pessoa que não cumpre regras de trânsito acabe aprendendo pela dor. Então, assim, o X da questão nessa frase de Jesus Cristo, nessa máxima, nessa orientação dele, é que a gente não deve se guiar pela vingança, porque a vingança tem como base o orgulho ferido, né? E o orgulho é, como se diz na codificação toda,
a fonte de todos os males, o maior óbice é o progresso, né? E no final das contas, então, quando se fala em oferecer a outra face, a gente volta ao tema da aula da Carol, né? Que é não pagar o mal com o mal. A gente deve pagar o mal com o bem. Tá? E existe ainda no Evangelho, eles ainda dizem que isso é um negócio que é bem complicado hoje, né? Porque a pessoa às vezes sofre uma determinada ofensa e ela sente, e inclusive se preocupando com o que os outros vão pensar, que é uma demonstração de covardia ela não reagir. Né? E o que os espíritos dizem e o que estava por trás disso que Jesus nos ensinou, tem até uma passagem super interessante da Madre Teresa na Índia, indo pedir esmola, alguém dá um cuspe na mão dela e ela fala, não, isso aqui eu sei que é para mim e eu talvez até mereça isso, mas eu estou pedindo para os pobres, então o cuspe fica para mim, mas o senhor tem alguma coisa para ajudar os necessitados? Então, uma pessoa que engoliu todo o orgulho, né? Vocês acham que isso é prova de covardia dela ou de força ou de coragem? Né? Eu acho que é isso que está por trás disso. Suportar o insulto não é uma prova de covardia, não é uma demonstração de covardia, mas sim uma prova de coragem. Né, gente? Eu não vou terminar a nossa aula, não posso perder essa oportunidade. Né? Que quem estava certo era o seu Madruga, quando diz que a vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena. E é verdade, gente. Por mais que isso tenha sido dito em tom de brincadeira, naquele capítulo o Chaves tenha repetido isso no começo de maneira embrulhada e depois para o seu Barriga, quando ele vai cobrar o aluguel do seu Madruga. Esse capítulo é um clássico, né, para quem gosta de Chaves, mas o seu Madruga tem toda a razão, né? Quando a gente resolve se vingar de alguém, né, a gente não tem nunca a compensação daquilo que teoricamente a gente acha que foi ferido. Né? A gente só consegue escapar do mal que nos foi infligido quando nós perdoamos esse mal. Só isso consegue nos dar um sentimento de paz e de plenitude, né? Não a vingança. E quando se fala que mata a alma e envenena, mata a alma a gente sabe que não mata, né? Porque o espírito é eterno, mas envenena sim. Isso perpetua o orgulho, o egoísmo, que são sim entraves ao nosso desenvolvimento como espíritos. Tá bom, gente? Eu espero conversar com vocês hoje à noite. A aula, pelo visto, está sendo um pouquinho mais curta do que foi ontem, não tão curta assim, porque são 23 minutos. Então é isso, um beijo para vocês, fiquem com Deus, fiquem com o Mestre e, por favor, né, que vocês sejam iluminados para que, quando for exercer o livre-arbítrio, hajam guiados pelo amor para depois não terem que aprender pela dor. Tá bom, gente? Beijos a todos, até mais tarde.